Pedro, faixa no peito, medalha, tenta descrever para a torcida o que é fazer parte da diretoria de um time que acaba de ser campeão. Cara, é um sentimento... Cara, eu sou muito corintiano desde moleque. Assim, é outro nível de sentimento, uma coisa que eu nunca tinha sentido. Estar de dentro e sentir que você fez a diferença nos bastidores, óbvio, mas na organização da casa, você poder ajudar, você entender que algumas coisas são muito importantes no dia a dia, pôr o salário em dia, o cara ter essa previsibilidade, as coisas começam a se acertar, cara. Estou dizendo assim, tem muito desafio pela frente, pessoal. Assim, o desafio é muito grande, eu tenho comunicado isso internamente. Mas você saber que você tem arrumado a casa e que isso reflete no campo um pouquinho que seja, o pessoal passa isso pra gente, cara, é um sentimento inacreditável, é muito bom, cara. Estou muito feliz, estou muito realizado. Eu acho que é o primeiro de muita coisa boa que eu entro aí, cara. Esse time está muito fechado, o time está muito unido, a gente fez um grande jogo hoje. Segundo tempo, provavelmente, teve alguns momentos ali, mas eu acho que o time está muito forte, muito unido, cara, a gente vai fazer grandes coisas ainda. Tenta passar pra gente, na sua relação com o Memphis, que você claramente é o que mais tem relação, o que desenrola melhor inglês com ele pegou muita confiança em você. Como foi trazê-lo? Como você imagina que ele está agora? Se ele já te passou alguma coisa? Porque ele é uma peça fundamental nisso. Eu acho, cara, que ele chegou num momento muito importante. Primeiro, acreditar. Sair da Europa para vir com um time na 18ª colocação, na América do Sul, é muito difícil. E eu, pelo inglês, junto com o Cascone, óbvio que o Fabinho, Augusto também junto ali, mas pelo inglês muito forte, naquelas 2 semanas de negociação, a gente fez um trabalho muito intenso de convencimento. Falou, cara, vem que o projeto é sério. Vem, cara, que isso aqui não reflete o que é o Corinthians, essa posição na tabela aqui. Cara, que a gente tem condições de fazer coisa grande, condições de conquistar títulos, condições de brigar lá em cima. Né? E com você, cara, óbvio que isso aqui muda de patamar também. Então a gente tentou passar esse recado para ele, ele comprou isso e a gente criou essa confiança. A gente fala um pro outro, pô, a gente virou meio família, assim, a gente se fala todo dia, a gente tem uma amizade muito grande. Ele confia demais em mim, eu confio demais nele e, cara, eu tento deixar ele confortável. Nosso trabalho, nos bastidores, óbvio que eu não sou do futebol, não é esse o meu trabalho, mas o que a gente pode é deixar os jogadores confortáveis para desempenhar no campo, cara, é isso que a gente precisa fazer. E com o Memphis o meu trabalho é um pouco esse, um pouco de estar muito próximo dele, deixar ele confortável, vem para um país que não conhece, tinha vindo para cá só na Copa do Mundo, então é um pouco disso. É um grande amigo, a parte da família de casa lá. E é isso. Pedro, sempre que a gente aborda o Augusto sobre contratações, ele fala da dificuldade financeira para investir. Até por isso o Corinthians só trouxe um jogador nessa janela, que foi o Angileri, sem custos para adquirir o passe. Para a janela de meio de ano, existe um planejamento fora investimento do Corinthians nas contratações? Há caixa para isso? Não há caixa. Eu acho que a ideia, inclusive, está no orçamento que a gente precisa vender alguns jogadores. Eu acho que tem algumas coisas que podem acontecer que podem diminuir um pouco o impacto dessas vendas. Vou dar só um exemplo do que pode acontecer. Por exemplo, se o Murilo for vendido lá fora por 75 milhões de pounds, que é o que estão falando, cara, o Corinthians tem direito a 15% disso. Com 60, 70 milhões de orçamento, ajuda você a diminuir aquele impacto que você precisa vender aqui. Então a gente está de olho nessas movimentações, a gente sabe que a gente precisa fazer caixa, a gente acha que a gente tem um elenco forte, que a gente vai tentar manter o máximo possível. Óbvio que a palavra final é sempre do Fabinho, do presidente, mas eu como financeiro eu aponto, falei, gente, estamos sem caixa. Teve uma coisa que dificultou um pouco a situação financeira nesse momento, que é a queda precoce do Libertadores, financeiramente falando. O Corinthians tem um tombinho ali de receita, embora a gente não estava nem contando, para ser bem sincero, com a questão da Sul-Americana, uma coisa que a gente percebeu na parte financeira, o futebol já sabia, óbvio, mas na parte financeira a gente percebeu mais ali quando classificou para jogar contra o Barcelona, então óbvio que isso dá um alívio jogar uma Copa Internacional, mas as premiações são diferentes, tem um gap, mas também tem a possibilidade, a gente chegou nas 2 últimas semifinais, então se a gente avançar também, meio que cobra esse gap. Nos últimos anos deu até mais do que se chegasse nas oitavas que estava provisionado. É isso. Então a gente está muito atento, se tiver uma necessidade muito grande, a gente vai buscar, a minha recomendação financeira vai ser buscar esses jogadores sem fazer loucura, sem gastar dinheiro, tendo feito grandes contratações nesse nível. O Angileri caiu muito bem, Carrilho veio desse jeito, Martínez desse cara. Então, assim,
Memphis veio assim, embora obviamente tenha todo um pacote, que é um pacote que as pessoas confundem. É legal falar um pouco disso, voltar para o assunto Memphis, que as pessoas confundem um pouco. Mas quando você traz um cara desse, o que a gente tentou fazer foi bota um salário como se fosse um salário mínimo garantido, e o resto, gente, se o cara performar, é premiação. Eu não podia botar num salário muito maior, vai que o cara se machuca e fica um ano sem jogar e eu tô pagando um salário alto. Pô, o cara tá jogando, vai dar as assistências, vai ser campeão, vai ganhar mais, porque composição de salário, isso é importante passar esse recado. Tem muita gente distorcendo isso, né? Era uma composição de um salário que o cara que tinha uma oferta da Arábia Saudita de 3 vezes o que a gente tá pagando pra ele aqui. Entendeu? E ele optou pelo nosso projeto, porque ele não queria ir pra Arábia. Então, assim, são algumas coisas legais de apontar, porque você ouve muitas coisas e não é bem assim. Então, acho que é importante falar isso também. E é um cara que hoje a gente conversa até de eventualmente, cara, prorrogar o contrato dele. Ele tá tão confortável no Brasil que tem conversas ali, cara, da gente começar a olhar uma discussão. Até falei, pô, vamos ganhar alguma coisa antes, né, de falar, mas, cara, pô, ele tá bem, né? Vimos o que ele fez lá na Holanda contra a Espanha, então isso baliza um pouco também o futebol do cara, né? Eu acho que tem um caminho para prorrogar eventualmente, óbvio que isso é uma coisa que vai ser discutida ao longo dos próximos meses. A gente pode eventualmente contar com ele com um projeto um pouco mais longo, né? Então, acho que é legal essa informação também.